Oi pessoal, vamos dar início à nossa videoaula sobre efeito Doppler e ondas de choque. Nessa videoaula vamos ver a definição e características do efeito Doppler, a equação geral do efeito Doppler, exercícios e exemplos e aplicações do efeito. Também veremos ondas de choque, definição e suas características, o número de Mach, tipos de ondas de choque e exemplos e aplicações dessas ondas. O efeito Doppler é o fenômeno físico que se observa em ondas emitidas ou refletidas por um objeto. Esse objeto estará em movimento em relação ao observador. Podemos observar na ilustração o efeito percebido no som produzido por um carro. Quando ele se move, o observador à esquerda percebe uma frequência maior, enquanto o observador à direita percebe uma frequência menor. Dito isto, o efeito Doppler é a alteração da frequência sonora percebida pelo observador em virtude do movimento relativo de aproximação ou afastamento entre a fonte e o observador. Um exemplo típico do efeito Doppler é o caso de uma ambulância com a sirene ligada que se aproxima ou se afasta de um carro passando por ela. Então, ao escutar o som, que é uma onda mecânica emitida pela ambulância passando em alta velocidade, o observador percebe que o tom, em relação ao emitido, fica mais agudo enquanto ela se aproxima, idêntico no momento da passagem e mais grave quando a ambulância começa a se afastar. Observando os gráficos da direita para a esquerda, percebe-se que a variação da frequência é de acordo com o movimento da fonte emissora. Enquanto o observador se aproxima da fonte, a frequência aumenta. No momento da passagem, a frequência mantém-se constante e quando o observador começa a se afastar, ela diminui. Sendo assim, para ondas sonoras, o efeito Doppler constitui o fenômeno pelo qual um observador percebe frequências diferentes das emitidas por uma fonte, e acontece devido à velocidade relativa entre o observador e a onda sonora, e o movimento relativo entre o observador e a fonte. No efeito Doppler, ocorre a percepção de uma frequência relativa que é diferente da frequência de emissão da onda. Essas ondas emitidas por objetos estáticos se propagam em todas as direções de maneira uniforme. Seu comprimento de onda é dado por lambda igual a 2π sobre beta, sendo beta uma constante que define o meio pelo qual a onda se propaga, chamada de constante de fase. Podemos observar a frequência observada, determinada pela fórmula F0 igual a FF multiplicado por V mais ou menos V0 dividido por V mais ou menos VF, onde F0 é a frequência que o observador recebe, FF é a frequência emitida pela fonte, V é a velocidade da onda no meio, V0 é a velocidade do observador em relação ao meio, positiva ao se aproximar e negativa ao se afastar da fonte. VF é a velocidade da fonte em relação ao meio. De maneira análoga, porém contrária, você vai utilizar o sinal positivo ao se afastar e negativo ao se aproximar do observador. Para entender melhor a equação geral do efeito Doppler, primeiro temos que ter a consciência de duas situações específicas. A primeira delas é quando o detector está em movimento e a fonte está parada. Como pode-se observar nessa figura, um detector D, aqui representado por orelha, está em movimento em velocidade vd em direção à fonte estacionária S, e esta está emitindo ondas esféricas de comprimento de onda lambda e frequência f, e que está se propagando com uma velocidade v do som no ar. Estas frentes de ondas estão desenhadas com uma separação de comprimento de onda, e a frequência detectada pelo detector D é a taxa com qual D intercepta essas frentes de ondas. Para entender isso melhor, vamos por um momento considerar a situação na qual D está estacionário. Nesse intervalo de tempo t, as frentes de ondas percorrem uma distância vt para a direita, e o número de comprimentos de ondas nessa distância vt é o número de comprimentos de ondas interceptados por d no intervalo t. Então, esse número vai ser o quê? É vt sobre lambda. E a taxa com qual d intercepta os comprimentos de onda, que é a frequência f detectada por d, vai ser essa expressão aqui. F é igual a vt sobre lambda sobre t. Cortando os t's, vamos ficar com v sobre lambda. Vale ressaltar que nessa situação com d parado, não existe efeito Doppler, pois a frequência detectada pelo detector D é a frequência emitida pela fonte. Agora,
Considerando novamente a situação na qual D se move no sentido oposto à velocidade da frente de onda, ou seja, está indo de encontro à fonte, no intervalo de tempo t, as frentes de ondas percorrem uma distância vt para a direita como antes, mas agora D percorre uma distância vt para a esquerda. Assim, nesse intervalo de tempo t, a distância percorrida pela frente de onda em relação a D é o que? Vt mais vdt. E o número de frentes de ondas nessa distância relativa a Vt mais Vdt é o número de comprimento de ondas interceptadas por D no intervalo t. E isso vai ser dado pelo quê? Vai ser dado por Vt mais Vdt sobre lambda. E no caso, a taxa na qual D intercepta os comprimentos de onda nessa situação é a frequência f'. E essa frequência f' é dada por essa fórmula. F' é igual a Vt mais Vdt sobre lambda sobre t. Novamente cortando os t's, vamos ficar com V mais Vd sobre lambda. Como vimos anteriormente, quando D está parado, lambda pode ser igual a V sobre F. E substituindo lambda na fórmula de cima, vamos ficar com F' é igual a F, V mais Vd sobre V. Então, essa é a expressão da frequência para quando o detector está indo de encontro à fonte. Vale a pena observar que f' vai ser sempre maior que f, a menos que Vd seja igual a zero, ou seja, se o detector estiver parado. Da mesma forma, nós podemos usar um raciocínio semelhante para calcular a frequência detectada por D quando D está se afastando da fonte. Neste caso, as frentes de onda se movem numa distância Vt menos Vdt. Então, f' vai ser o quê? F' vai ser igual a F sobre V menos Vd sobre V. E da mesma forma, f' vai ser sempre menor que F, a menos que Vd esteja parado. Juntando então essas duas equações, nós podemos então encontrar uma equação geral para o detector quando estiver em movimento e a fonte estiver parada. Esse vai ser f' é igual a fv mais menos vd sobre v. Outra situação que devemos levar em consideração é a situação oposta à que vimos anteriormente. Agora a fonte está em movimento e o detector é que está parado. Suponha que esse detector D está parado em relação à massa de ar e a fonte S é que está se movendo em direção a D com uma velocidade Vs. O movimento que S vai fazer vai alterar o comprimento de onda das ondas sonoras que a fonte emite, e assim a frequência detectada por D também vai ser alterada. Para compreendermos melhor, ao invés de usarmos intervalo de tempo, vamos usar período. Ou seja, o intervalo de tempo entre a emissão de um par de frentes de ondas sucessivas agora vai ser chamado de período. Durante esse período, a frente de onda, O1, percorre uma distância Vt e a fonte percorre uma distância Vst. No fim desse intervalo t, a frente de onda O2 é emitida. No lado para onde S está se movendo, a distância entre O1 e O2, que nesse caso é o comprimento de onda lambda' das ondas que se propagam nessa direção, vai ser igual a Vt menos Vst. Se D detecta essas ondas, a frequência é dada por essa formulazinha aqui, f' sobre V lambda'. Como falei anteriormente, lambda' vai ser Vt menos Vst. E como t é 1 sobre f, vai ficar v sobre f menos vs sobre f. Colocando o f em evidência, vamos ter f que multiplica v sobre v menos s. Vale ressaltar que f' vai ser sempre maior que f, a menos que vs seja igual a zero. No lado oposto, o comprimento de onda lambda' vai ser então dado por Vt mais Vst. Então, se a gente colocar de forma análoga na outra fórmula, vamos ver que vai só trocar o valor daqui de baixo. Ao invés de ser V menos Vs, vai ser V mais Vs. Portanto, a equação geral para quando a fonte está em movimento é f' vai ser igual a f que multiplica V sobre V mais ou menos Vs. Portanto, se nós substituirmos o f' para quando a fonte está se movimentando na equação do f' onde o detector está se movimentando, vamos ter a equação geral do efeito Doppler, que vai ser essa aqui.
F' vai ser igual a F, V mais ou menos VD sobre V mais ou menos VS. Lembrando que VD é a velocidade do detector e o VS é a velocidade da fonte. Tem também um exercício. Um ciclista com velocidade de 5 metros por segundo ouve um som de frequência de 1 kHz, emitido por uma ambulância que se aproxima com velocidade de 30 metros por segundo. Sabendo-se que as velocidades são medidas com relação ao solo e que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, determine a frequência ouvida pelo ciclista. Vale observar que o ciclista e a ambulância movem-se em sentido oposto. Logo, já dá para perceber que a frequência detectada vai ser maior que 1 kHz, não é mesmo? Os dados que nós temos vai ser V0, que é a velocidade do ciclista, de 5 metros por segundo. F da fonte, que é 10 elevado a 3 Hz. A velocidade da fonte, que é menos 30 metros por segundo. E a velocidade do som, que é 340 metros por segundo. E de acordo com a figura aí, vamos ter os sentidos que eles estão correndo por isso, que a velocidade da fonte está negativo. E usando a fórmula geral do efeito Doppler e substituindo os valores, vamos encontrar o seguinte. F vai ser igual à frequência da fonte, vai multiplicar a velocidade do som mais ou menos a velocidade do ciclista sobre a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Logo, F vai ser igual a 10 elevado à terceira, que multiplica 340 mais 5, porque o ciclista está indo de encontro à fonte, sobre 340 menos 30, porque a fonte está indo de encontro ao ciclista. Logo, o resultado vai ser 1.112,9 Hz, ou seja, a frequência detectada vai ser maior que a frequência emitida pela fonte. Bom, agora falando mais sobre as aplicações do efeito Doppler pelo mundo, podemos demonstrar aqui algumas. Aqui, por exemplo, é mostrada uma aplicação do efeito Doppler na astronomia. Este efeito ele é utilizado para medir a velocidade relativa e a posição de astros ou outros objetos celestes, tomando como base algum planeta ou alguma estrela, ou algum sistema, etc. Aqui, por exemplo, eu tomei como base o Sol e a Terra. Bom, esse esquema de cores aqui, com essas linhas fininhas, eles são chamados de espectro visível, sendo que cada planeta ou cada estrela tem seu próprio espectro visível. É como se fosse um código de barras único. Todos eles têm uma diferença, seja na posição, seja na grossura, todos eles têm a sua diferença. Bom, o efeito Doppler se encaixa aqui, mostrando que, dependendo da cor do astro que você quer determinar, ou da estrela que você quer determinar, você pode ver se ele está se afastando ou se aproximando, onde caso ele esteja na cor azulada, indo mais para a cor azulada, ele estará se aproximando. E caso ele esteja indo para a cor vermelha, se aproximando de uma cor mais vermelha, ele estará se afastando do planeta que você tomou como base. Aqui podemos ver um exemplo real, que em relação à Terra, no espectro visível da Terra, vendo que aqui essas estrelas elas estão indo mais para o teor azulada, estão indo mais para um azul. Então eles estão indo desviando para o azul e eles estão se aproximando da Terra. Lembrando que essas cores eles são determinados pelo efeito Doppler. E essas ondas elas são vistas apenas por um telescópio especial, como esse aqui, por exemplo. Aqui já temos outra aplicação do efeito Doppler, já na área da medicina. O exame de ecocardiograma com efeito Doppler, ele consegue medir a direção e a velocidade do fluxo sanguíneo ou do tecido cardíaco. E aqui temos exemplos práticos com o uso de radares sensoriais para fiscalização de trânsito, que tem como princípio medir a velocidade dos carros em função das ondas sonoras emitidas por eles, diferenciando se um carro está em alto movimento ou se está em baixo movimento. Já aqui temos radares meteorológicos, que são de grande importância para o monitoramento atmosférico. Eles são utilizados para o tráfego aéreo, para a agricultura e são mais utilizados para a previsão do tempo em si. E algumas dessas informações elas ajudam a antecipar bastante algumas possíveis catástrofes naturais. E aqui nós temos um radar meteorológico localizado em Salvador, na Bahia. Ondas de choque. O que seria ondas de choque? É onda que é caracterizada por ser de subpropagação, onde propriedades como velocidade, pressão, temperatura ou densidade variam de maneira abrupta e quase descontínua, de maneira violenta. Essa onda pode ocorrer tanto em meios físicos, propagando-se de maneira mecânica, quanto em campos, como o campo elétrico e o campo magnético.
Como qualquer onda, uma onda de choque ela carrega energia e pode se propagar em qualquer meio, tanto sólidos, líquidos, gasosos ou plasmáticos. Uma onda de choque ela se forma sempre que pulsos de pressão se movem no meio com a velocidade maior que a velocidade do som. Então, isso provoca o aumento da pressão nessa região, gerando onda de choque, que também recebe o nome de estrondo sônico, notado, por exemplo, em aviões que quebram a barreira do som. Nós sabemos que o som é onda causada pela variação de pressão no meio. Então, o som que a gente ouve quando o avião quebra a barreira do som decorre de uma variação abrupta de pressão, uma variação violenta de pressão. Então, um avião com a velocidade subsônica, que é abaixo da velocidade do som, não provoca grandes perturbações na pressão. E um avião que viaja com velocidade supersônica, que é acima da velocidade do som, não existe esse aviso. A própria aeronave está à frente das perturbações provocadas por ela. Dessa forma, o ar é deslocado, então provoca uma variação de pressão, causando onda de choque. Coloquei esses 3 modelos desse avião, essas 3 ondas. O primeiro, que diz que a velocidade do avião é menor que a velocidade do som. O segundo, que a velocidade do avião é igual à próxima velocidade do som. E o terceiro, que a velocidade do avião é maior que a velocidade do som. E se a fonte possui uma velocidade menor que a velocidade do som, como no modelo 1, ainda assim será propagada em formas esféricas e será percebida com frequências diferentes ao se aproximar e se afastar de um observador estacionário. Entretanto, se a fonte viaja com velocidade maior que a velocidade do som, as esferas emitidas possuirão um ponto tangente em comum, formando um cone de propagação e uma zona de alta pressão. A superfície desse cone é a onda de choque e a direção de propagação da onda é perpendicular à superfície do cone. A interseção do cone com o solo é uma hipérbole. O estrondo causado pelo rompimento da barreira de som é ouvido em todos os pontos dessa hipérbole. Ondas de choque podem, a longas distâncias, se transformar em ondas sonoras normais, ao perder energia, no caso, aquecendo o ar. Uma onda de choque é apenas uma maneira de comprimir um gás com a velocidade supersônica. A onda de choque, que causa perda total de pressão, o que é uma forma menos eficiente de compressão de gás para alguns fins, como o motor Scramjet, que é um dos tipos de motores em que a velocidade excede muito, como esse caso desse motor que excede 15 vezes mais a velocidade do som. O número de Mach, é um número que é definido pela razão entre o módulo da velocidade de objeto na atmosfera e o módulo da velocidade do som. Ficou essa equaçãozinha aqui, que é m igual a v, que é a velocidade do objeto, no caso a gente está falando do avião, né? E vs, que é o módulo da velocidade do som. Quando m é menor que 1, nós temos velocidades subsônicas. E para m maior que 1, velocidades supersônicas. Tipos de ondas de choque. Existem 2 tipos de ondas de choque: a onda de choque normal e a onda de choque oblíqua. A normal: quando a onda de choque é perpendicular à direção do objeto que causou a quebra de barreira de som. A oblíqua: dependendo da forma do objeto e de sua velocidade, um ângulo pode ser formado e a onda de choque será inclinada. Exemplos e aplicações. Existem vários exemplos e aplicações, como por exemplo na medicina, no tratamento com dores, onde as ondas de choque têm efeitos terapêuticos em doenças músculo-esqueléticas crônicas. Na imagem abaixo, temos como exemplo um atirador com seu rifle, onde em análise, parte do som ouvido com o rifle é disparado é o estrondo sônico produzido pela bala. Já que ela tem uma velocidade maior que a velocidade do som. Outro fato a ser analisado também é o estalo de um chicote, que também é um estrondo sônico, pois no final do movimento, a extremidade do chicote se move mais rápido que a velocidade do som. Outro fato aqui a ser citado também é a velocidade com que o avião se move em uma velocidade superior à do som, a chamada Mach, que é mais ou menos cerca de 1.225 km/h.